Graça e paz, família, irmãos e irmãs, quem estiver aí ao vivo e a cores aí com a gente, grande privilégio. E vamos esperando aí que alguém ainda esteja à mesa. Graças a Deus, amém. Onde estiverem dois ou três em comunhão, aí o Senhor está. Muito bem, eu vim o mais rápido que era possível para conseguir ter mesa de comunhão com os irmãos hoje. Ontem foi bênção, né? Com a partilha aí do Mateus, graças a Deus. Então, eu queria muito ter esse tempo aqui, a gente poder estar juntos aí. Ainda bem que ainda deu tempo, né? Assim, uma mesa estendida, mas ainda nesse período aí de viração do dia. Renanzinho, meu irmão, forte abraço aí, graças a Deus. Oh, Senhor, Deus é bom, né, amados? E ontem eu estava compartilhando com alguns irmãos, estava compartilhando com alguns irmãos sobre a misericórdia, né? A misericórdia de Deus. E é a causa de nós não sermos consumidos. Então nós estamos o tempo todo, todos os dias, em todos os momentos, pendurados no fio invisível da misericórdia de Deus. Não fosse a misericórdia de Deus, não fosse a misericórdia de Deus e nós estaríamos já destruídos. Olha aqui, né, o pastor, que bom a gente esteve junto lá na... Meu irmão, eles fazem 22 anos, né? Que legal, você estava lá naquele encontro da Donep, lá, um encontro que realmente marcou a vida de muita gente. Aleluia! Eu queria compartilhar algo dentro daquilo que Deus está ministrando na nossa vida, né, sobre o princípio do conhecimento. Vamos ter uma palavra de oração e realmente colocar nossos corações assim na presença de Deus e a gente poder ser ministrado pelo Senhor, ensinado pelo Espírito Santo, algo que eu quero repartir e que tem tudo a ver com aquilo que são, né, nossas vivências como família, como irmãos e irmãs, os desafios pelos quais a gente passa, né, os encontros e confrontos da nossa vida que vão nos levando à maturidade, ao conhecimento, né, à estatura de gente completa, gente que não é levada, impelida, confundida por qualquer vento de doutrina, né, de fala. Então não é qualquer fala que nos conduz, porque nós sabemos ouvir a voz do Espírito Santo. Tá aí, irmãos, não seja alguém conduzido por qualquer fala, mas seja alguém orientado pela voz do Espírito Santo. É o que Jesus disse, todo aquele que é nascido do Espírito é como vento, você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas você ouve a sua voz. Hoje a gente vive um mundo de muitas falas. E não seja alguém confundido por qualquer fala, mas seja alguém conduzido pela única voz, a voz do Espírito Santo, né? Então, a voz daquele que nos revela o conselho eterno de Deus. Quantas vezes as falas vão nos confundindo, né? Então vamos entrar na presença maravilhosa do nosso Pai, nesse tempo ainda de viração, nessa mesa que Ele tem providenciado para nós, e mesa de fé, mesa de renovo, mesa de graça, de favor, tem sido assim na minha vida. Então,
Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado por esse lugar de comunhão, de reflexão, obrigado por podermos estar juntos aqui, meditando na tua palavra, e discernindo a tua palavra naquilo que ela nos ensina a viver. É isso que nós queremos, Pai, que a tua palavra, como evangelho vivo, ilumine os olhos do nosso entendimento e nos ensine, nos eduque, nos oriente a viver. A palavra que nos torna participantes da tua natureza e que nos leva a encarnar as tuas virtudes na vida, para que a voz do teu Espírito, o sopro, o vento do teu Espírito esteja nos conduzindo ao propósito, aquilo que é o eterno do Senhor na nossa vida, como gente madura, que a gente não seja como um menino seduzido, assombrado, confundido, atraído, pervertido por qualquer fala, por qualquer som, mas a gente possa ter ouvidos para ouvir a tua voz. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Eu queria ler com vocês, dentro daquilo que a gente compartilhou. Na segunda-feira a gente compartilhou brevemente, né, sobre aquela questão de que para ser removido, para ser tirado do Egito, né, quando Deus quis nos tirar do Egito, nós passamos a pé enxuto, ou seja, Deus operou milagres, operou sinais, prodígios, e o mar se abriu antes que qualquer pé humano. Então Moisés falou, ele tocou com a ponta da vara, as águas se abriram, todos passaram a pé enxuto. Só quem se molhou no mar lá foram os inimigos do povo, os egípcios, né? Mas para possuir, para entrar, para alcançar, para atingir o nosso lugar de destino, o lugar de conhecimento, de revelação, nós temos que molhar os pés, nós temos que pisar as águas para que as águas se abram. Não vai ser um serviço terceirizado no sentido de um instrumento, né, de uma vara, de um cajado, mas vai ser nossos próprios pés que vão molhar e que vão pisar as águas. Então o instrumento somos nós mesmos, né? Não é nenhuma ferramenta, não é nenhum outro instrumento, não é uma metodologia, não é uma estrutura, não é uma instituição fazendo isso no nosso lugar. Então esses instrumentos institucionais, metodológicos, essas ferramentas, elas ocupam o lugar do nosso desconhecimento. Então elas nos introduzem à experiência. E aí muitos que experimentaram o poder de Deus no deserto não conheceram a sua vontade, não entraram no âmbito da vontade. Então Deus não quer que eu viva apenas uma condição de sobrevivência, de experiência, né, no sentido de ser mantido, de sobreviver mesmo, né, de subsistência. Deus não quer, essa era a palavra que eu queria lembrar aqui, não é uma experiência de quem subsiste. Até o diabo subsiste na dependência do poder de Deus. Tudo nele subsiste. Até principados e potestades. Então, a nossa relação com Deus não pode ser a relação de quem subsiste, de uma experiência de poder que nos dá uma longevidade, mas não nos dá perspectiva de profundidade, de maturidade, de conhecimento. Então não é suficiente eu ter uma experiência que me leve a conclusões que afete o meu entendimento, mas que não me leve a um conhecimento que ultrapassa os limites. Nós temos que ultrapassar os limites do nosso entendimento. E para que isso aconteça, nós vamos ter que pisar as águas, né? Não é uma relação indireta. Muitas pessoas estão querendo com Deus uma relação indireta, estão querendo alguma interface
né? Seja a interface do rito, a interface do culto, a interface de alguém mais, ou de uma determinada estrutura. Então nós não temos uma interface, nós temos que ter uma relação própria, né? de pertencimento, de participação. Então elas nos tornam coparticipantes da sua natureza. Isso é tão grave que aqui em João, no capítulo 6, Jesus ele usa uma expressão que é até assim, é uma expressão muito forte, muito até desagradável, né? Você fica imaginando a cena, é de uma força, né? É de um confronto na nossa vida, nos confronta, né? com o nosso falso pudor, com a nossa pretensa ética. Então ele diz assim, ó, ele está conversando que Moisés deu pão, né? Mas não era o pão vivo, né? Então Moisés vos deu o pão do céu, mas meu pai está dando o verdadeiro pão do céu. Então Moisés deu um pão que caía do céu, mas agora o pai está nos oferecendo o pão que vem do céu. E ele diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então ele está dizendo, aquele que me conhece, aquele que tem uma relação comigo, né, nunca mais vai ser guiado, orientado, confundido, perturbado, seduzido por qualquer outra fala, porque vai me conhecer. Não vai ser mais guiado, né? Quando ele fala, ele nunca mais terá fome, então você nunca mais vai ser guiado pela sua carência. Nunca mais terá sede, você nunca mais será guiado pelas suas cobiças. Então é uma libertação. E muitas vezes na nossa carência, na nossa cobiça, na nossa vaidade, a gente se atrela, a gente se vincula, a gente vai atrás daquilo que a gente entende como satisfatório ou como proveitoso. Então, muitas vezes a gente só vai atrás daquilo que a gente entende como satisfatório ou como proveitoso. Mas a relação com Deus tem que nos levar além do entendimento, até o ponto das pessoas olharem para nós e dizer assim, qual a razão? Qual a razão lá do Paulo Júnior, dessas pessoas, quem quer que seja, qual a razão de um filho de Deus estar se dispondo, estar se entregando para um propósito, para uma relação, se aparentemente ele não está levando nenhuma vantagem nisso, e isso não representa nenhum tipo de benefício ou satisfação. É isso aí. Porque essa é a questão que as pessoas estão sempre colocando, né? Então, você não está vendo isso aí, né? Depois você está vivendo tanta coisa, tanto esforço e ainda. Então as pessoas não entendem. Agora eles têm que passar. Então tem que ser uma coisa que você conhece, que você relaciona, né? Que você vivencia. Amém? E aí na frente, aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, diz assim, ó. Na verdade, verso 53, na verdade, digo a vocês, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amados, às vezes a gente quer relacionamentos que não nos consomem, né? E às vezes a gente quer relacionamentos que nos promovam, né? que nos protejam e não que nos consomem. Você ser comido, né? Você
ser devorado, né? É isso que Jesus está dizendo. Então, quando nós conversamos sobre o princípio do conhecimento, é isso, né? São vidas que passam a pertencer umas às outras, porque de fato não é com, é em. Não é junto, né? É através. E às vezes a gente vive a vida como se tivesse ainda outra alternativa, outra possibilidade. Muitas vezes a gente vive a vida ainda na iminência de uma escolha, né? E não na evidência de uma decisão. Vou repetir. Às vezes a gente ainda vive a vida na iminência de uma escolha e não na evidência de uma decisão que já foi tomada. Então nós não podemos estar vivendo relacionamentos na iminência de ainda poder fazer escolhas. Nós não podemos continuar vivendo relacionamentos como se nós estivéssemos na iminência de ainda poder fazer escolhas. Mas nós temos que viver relacionamentos que evidenciem decisões já tomadas. Já foi tomada uma decisão. A decisão da entrega, né? A decisão de ser o alimento, de ser a comida. E Jesus diz: se vocês não comerem de mim, vocês não têm parte comigo. Então nós não temos relação. E às vezes a gente quer um Jesus com, a gente quer um Jesus para, né? A gente quer um Jesus junto. Mas a gente não quer um Cristo em e através. Então a gente quer o Jesus como um aperitivo, né? Às vezes a gente quer Jesus como um mata-fome e não como o Cristo que forma minha natureza, né? Forma minha identidade, a ponto de que agora ele é em. Cristo é em e é através. Então, quer saber? Nem eu mesmo entendo. Tem certas coisas na minha vida que nem eu mesmo entendo. E se eu parar para entender, eu vou tirar uma conclusão errada. Se eu tentar entender, eu vou concluir equivocadamente. Porque eu vou querer entender a partir de uma lógica que já não existe. Não existe mais essa lógica. Então, é a lógica do pão que cumpre o seu propósito quando é comido, né? Então, essa é a lógica. É a lógica da entrega, da oferta completa. Então, em nome de Cristo Jesus, é esse conhecimento. É o conhecimento de quem não estabelece propósitos de relações indiretas. A gente não pode continuar vivendo a nossa vida como quem vai alcançar um propósito através, né, de uma capa, através de um instrumento, através de uma ferramenta, através de um método. Não. O verdadeiro sentido da vida só será alcançado quando a nossa própria carne começar a ser compartilhada. Não são os métodos que a gente cria, não são as estruturas que a gente inventa. Essas estruturas farão sentido como um prato que serve o jantar. Mas não é o prato. Por mais belo que ele seja, não é a louça, não é a mesa, não é o talher,
E às vezes a gente gastou a vida toda pondo a mesa, né? A mesa está muito bem posta, a louça de primeira, os talheres são de prata, os copos são de cristal, mas a comida é ruim, é veneno, há veneno no prato, né? Há veneno na taça, há morte. Às vezes o prato é belo, a estrutura é linda, mas a morte, Jesus diz, a traição pôs a mão no mesmo prato. A traição pôs a mão no mesmo prato, a mesma louça, o mesmo cristal, né? É tudo igual, mas de um lado vida, de outro lado morte. Às vezes servido no mesmo prato, às vezes na mesma estrutura, no mesmo evento. No mesmo evento, há um pedaço de morte colocado ao lado da vida. Então, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos entender o nosso desafio de entrega, né, de conhecimento, conheçamos assim como somos conhecidos, né? Então essa partilha de essência que Cristo nos ofereceu, comam da minha carne, bebam do meu sangue. Imagina a gente dizendo isso para as pessoas que a gente ama, né? Então é isso aí, coma da minha carne, beba do meu sangue. E isso vai gerar uma certa angústia, né? O próprio Jesus vivenciou essa angústia. Minha alma está angustiada, então a gente não vai viver isso com tranquilidade, mas a gente tem que vencer a intranquilidade com absoluta paz. Então que a gente possa encontrar lugar de paz nesse ambiente intranquilo, nesse ambiente estressado, nesse ambiente perturbador, né, de quem está se alimentando do outro e sendo alimentado pelo outro. Jesus traz uma perspectiva chocante, né? Se olhar aqui em João 6, meu Deus, a gente olhar para esse texto, né? É uma reunião com Jesus e ele leva isso Jesus leva isso para um nível, que às vezes as pessoas falam, mas tem hora que a conversa fica, não, imagina, você está lá sentado com o mestre, você está lá sentado com o Salvador, e ele começa a dizer, né, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, vocês não vão ter vida em você mesmo. Minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então, se a nossa relação com Cristo não está implicando, né, nessa entrega, nessa oferta, se a nossa relação com Cristo não está implicando esse nível de sacrifício, então realmente assim a gente precisa amadurecer mesmo, ouvir melhor a voz do Espírito também. Então tudo que a gente compartilha aqui é para que haja esperança, é para que a nossa fé seja renovada, é para que você não desista e para que todos nós possamos avançar até naquilo que a gente mesmo não entende a respeito de nós. Se apertar muito, vai ter muita coisa que nem a gente mesmo entende, mas há um movimento, né? Há uma força, há um ímpeto, há uma indução bendita do Espírito Santo. Ô Senhor, ô Deus, há uma indução bendita, há um impulso incontrolável do Espírito Santo de Deus dentro de nós, a nos projetar para esse propósito de vida. É muito além da gente, é muito além da nossa própria capacidade, muito acima do nosso próprio entendimento. É o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito, é a própria natureza de Cristo, nos empurrando, nos levando, nos impulsionando àquilo que é o propósito eterno de Deus para a nossa vida.
Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, que esse Espírito seja em e que esse Espírito seja através. Em nome de Cristo Jesus. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.